Como especificar corretamente um telhado shingle e evitar erros caros? Quando você olha um projeto residencial no Brasil, é extremamente comum encontrar algo assim. Telha shingle, ou, no máximo, telha shingle, inclinação 30%. Ué, à primeira vista parece suficiente, mas não é. Do ponto de vista técnico, isso é uma especificação incompleta e, na prática, muito perigosa. Sabe por que isso acontece? Porque o mercado brasileiro ainda não trata shingle como se fosse um produto único, como se fosse tudo igual. Não é. Como se todas as opções fossem iguais. E essa é uma das maiores distorções que existem. Quando não existe critério técnico no projeto, o cliente faz o quê? Ele compara preço. Ou seja, nesse cenário, ele sempre vence a opção mais barata, porque basicamente é tudo igual. Mesmo que ela não entregue desempenho, durabilidade ou segurança ao longo do tempo. Tá? Por isso, uma especificação correta de telhado shingle, ela precisa ir muito além do nome do produto. Ela precisa considerar um conjunto de variáveis que vão definir o nível de qualidade e durabilidade do sistema. O primeiro ponto, e um dos mais importantes, é a definição da linha da telha. Tá? O que isso quer dizer? É aqui que você define o nível do projeto e, mais importante, o nível de exigência do cliente. No mercado, existem desde linhas de entrada, como as telhas de 3 abas, as retangulares, three tabs, até as linhas premium, laminadas, arquitetônicas, enfim, você tem uma série de linhas com muito mais robustez, essas linhas mais caras, muito mais resistência mecânica, desempenho ao longo do tempo. E aqui existe um ponto crítico que quase ninguém explica. O que acontece? Mais de 90% dos telhados shingle vendidos no Brasil, principalmente nas linhas de entrada, possuem resistência ao vento em torno de 100 km por hora, às vezes até menos. Agora, olha a diferença nas linhas superiores. Esse desempenho pode ultrapassar 200 km por hora. Tá? Estamos falando de uma diferença enorme, o dobro de segurança. Ou seja, isso vai te trazer muito mais confiabilidade. E é na escolha da linha que o cliente decide se quer um telhado básico ou um sistema preparado para durar décadas. Ok? Esse ponto raramente é colocado de forma transparente na venda. As linhas superiores, sim, têm custo maior, de fato, isso é óbvio, mas entregam muito mais asfalto, ela tem muito mais grânulo mineral, ela tem muito mais reforço estrutural de fibra de vidro, ela é mais espessa. Na prática, isso significa o quê? Tem muito mais resistência, muito mais estabilidade e muito mais durabilidade. Tá? Essa é a diferença. Depois da linha vem o modelo da telha. Linha, depois modelo. E no Brasil, o mais comum é o modelo retangular, de 3 ou 4 abas. Tá? Isso é muito comum, mais popular. Mas existem diversas opções. No caso da TC Shingle tem a Gothic, Mosaic, Liberty, Traditional, que trazem um resultado estético totalmente diferente, valorizam o projeto dependendo da arquitetura que foi pensada para aquela obra. Um outro ponto, que é o terceiro ponto, é a cor. Muita gente trata como detalhe, mas não é. Por quê? A cor, ela impacta diretamente no resultado final da obra, no final, e quando isso não é especificado, abre espaço para o erro. Agora vamos falar de inclinação. Eu falei até num vídeo específico sobre inclinação. Cada modelo tem a sua técnica, tem a sua inclinação mínima. O ideal é em torno de 30%. Isso garante o desempenho do sistema. E tem outro fator importante, a estética. O telhado inclinado, ele valoriza muito o projeto e evidencia muito o telhado shingle. Porque quem escolhe um sistema como o shingle, na verdade, ele quer que o telhado apareça, para ficar mais bonito. Outro ponto essencial é o fabricante. Tá? E aqui uma atenção, o fabricante não importador. Empresas como Tegola Canadese, Owens Corning, Aico, Atlas, GAF, Certantide, são marcas muito conceituadas, representam padrões internacionais de qualidade, tanto na América do Norte quanto na Europa, com histórico de controle de produção e consistência. Tá? Isso reduz muito o risco do projeto. Um outro erro muito comum é misturar produtos de marcas diferentes. Isso não pode acontecer dentro de um telhado shingle, porque pode gerar incompatibilidade técnica e comprometer o desempenho, até invalidar a garantia. Então tome muito cuidado com isso. Tá?
O telhado shingle precisa ser tratado como um sistema integrado, eu tenho repetido muito isso, e não como uma soma de peças. É fundamental que você pense em sistemas como a subcobertura, porque ela é uma camada contra infiltração, uma segunda camada. E aqui vale reforçar, uma coisa que eu sempre digo, as subcoberturas com composição asfáltica são as melhores do que as sintéticas, porque oferecem mais aderência, uma muito maior aderência, maior vedação, maior proteção da base, principalmente em situações críticas como vento forte e umidade, chuva forte. E por fim, é essencial entender uma coisa, muito importante na especificação. Telhado shingle não é só telha. A especificação precisa incluir a base estrutural, tratamento de áreas críticas como água furtada, ventilação e todos os acessórios corretos. E ignorar isso é abrir espaço para problema. E o pior é problemas que depois são atribuídos ao produto, quando na verdade não é, foi uma especificação mal feita. Uma boa especificação não só orienta o orçamento, ela protege o cliente e ela eleva o nível da obra, tá? Ela evita comparações superficiais, elimina distorções de preço e garante que o sistema seja executado corretamente. No final, a diferença entre um bom resultado e um problema futuro não está só na telha, ela está na qualidade da especificação, por isso que ela precisa ser muito bem feita. Porque no sistema shingle é justamente aquilo que não está explícito, que faz toda a diferença. Agora me diz, como você está especificando hoje? Como é que seu arquiteto colocou isso? Porque é isso que vai mudar e elevar o nível da conversa. Se você compra, comece a exigir mais detalhes de especificação, porque quem entende não escolhe pelo preço, tá? Isso é fundamental, escolhe pelo sistema. E se você quer dominar isso de verdade, segue aqui a gente nessa sequência de vídeos que eu criei, porque aqui a gente transforma esse conhecimento em decisão inteligente. Aqui a gente fala de tudo, desde o produto, da instalação e até da especificação. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!